a estimulação dos sentidos seja essencial para o desenvolvimento normal da infância. Obviamente, há muito mais na experiência humana do que simplesmente sensitivo, enquanto alguns tentam descartar as características únicas da humanidade como meramente evolucionárias, outros reconhecem que nossa capacidade emocional e capacidade de pensar criticamente, por exemplo, não são por acaso, mas por criação. Eles são evidências de que somos criaturas de propósito, e as Escrituras explicam que o cumprimento desse propósito está além do físico e temporal. Os seres humanos são exclusivamente portadores da imagem de Deus e só podem encontrar realização em um relacionamento adequado com Ele. Os ritos e cerimônias do judaísmo eram altamente sensoriais, invocando variadamente os sentidos da visão, audição, paladar, tato e olfato. Em contraste, a adoração cristã é essencialmente espiritual, como confirmado pelo escritor aos Hebreus. Note o que nós temos em Hebreus de maneira clara. Porque não chegastes ao que se pode tocar. A carta aos Hebreus é escrita a cristãos hebreus que foram trazidos do judaísmo para o cristianismo. Eles estavam querendo voltar, porque no cristianismo não havia tudo aquilo do judaísmo. Note o que o escritor diz. Porque não chegastes ao que se pode tocar, fogo abrasador e trevas e tempestades e som de trombetas e voz, cujas palavras fizeram os ouvintes implorar que nenhuma outra mensagem lhes fosse dita. Mas vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Hebreus capítulo 12, versículos 18, 19 e 22. A sabedoria dos propósitos de Deus torna-se clara quando entendemos a natureza progressiva de sua autorrevelação. A respeito da relação do cristão com o judaísmo, Paulo escreve que a lei era nossa guardiã até que Cristo viesse. Gálatas capítulo 3, versículo 24. A lei e os aspectos sensoriais associados do judaísmo não foram um fim em si mesmos, mas foram dados para nosso treinamento e desenvolvimento para nos preparar para o advento, para a vinda de Cristo. Sobre o sobrenatural do reino espiritual, Paulo escreveu que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseieis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Colossenses capítulo 2, versículos 17 a 22. Considerando que o judaísmo tinha uma infinidade de sombras, existem apenas 3 símbolos exclusivamente associados ao cristianismo bíblico, que seria o batismo por imersão e as 2 tradições simbólicas, ou seja, ordenanças, às quais Paulo se refere em 1 Coríntios capítulo 1, que seria o uso de uma cobertura sobre a cabeça das irmãs nas reuniões da igreja local e a ceia do Senhor. Sua raridade enfatiza sua importância, por isso é lamentável que o significado desses símbolos seja muitas vezes prejudicado na cristandade, embora outros aspectos redundantes do judaísmo sejam frequentemente mantidos. Interessante, o que é para a igreja é descartado como uma coisa que não precisa ser feito. E outras coisas do judaísmo que a Bíblia reprova, rejeita,
é conservado na cristandade. Existem 3 casos notáveis no Antigo Testamento onde a linguagem ou práticas simbólicas tinham a intenção de provocar os filhos dos israelitas a indagar sobre seu significado mais profundo. Primeiro, as 12 pedras do deserto enterradas no Jordão e suas contrapartes retiradas do leito do rio, erigidas em Gilgal. Você pode ler isso em Josué capítulo 4, versículo 21. Elas testemunharam para sempre que Deus havia redimido seu povo com poder. O segundo caso é o serviço da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 26. Foi um lembrete de sua promessa de vigiar e proteger seu povo e trazê-los para a sua herança final. E terceiro, os estatutos e testemunhos fixados em seus batentes, portões e franjas de suas testas, literalmente ou apenas metaforicamente, deveriam ser lembretes constantes de bênçãos que fluem da submissão à autoridade de Deus. Leia isto em Deuteronômio capítulo 6, versículo 20. Apesar de não implicar uma correlação direta, as semelhanças entre esses símbolos do Antigo Testamento e do Novo Testamento são interessantes e sugestivos. Vamos nos concentrar em um elemento-chave de cada um. Olhando para trás, o batismo cristão é um testemunho do poder de Deus para libertar o crente da escravidão sem esperança do pecado, através da destruição do velho eu, pela associação com Cristo na morte e ressurreição, para andar em novidade de vida com Ele. Em contraste, assim como na inauguração da Páscoa, quando Moisés instruiu o povo, note o que nós temos na Bíblia. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Nós temos isso em Êxodo capítulo 12, versículos 24 e 25. Então o Senhor Jesus antecipou seu cumprimento final quando ele beberia o cálice novamente com seus discípulos no reino, como ele diz, no reino de meu Pai. Mateus capítulo 26, versículo 29. Consequentemente, a cada dia do Senhor, enquanto comemoramos sua crucificação, enquanto mantemos a ceia do Senhor, ainda esperamos e afirmamos nossa confiança de que Deus cumprirá sua promessa da aliança. Assim como Paulo escreveu, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Finalmente, assim como Moisés preparou os israelitas para a sua vida na terra, instruindo-os a se lembrarem constantemente de sua necessidade de se submeterem à autoridade de Deus, também o desvelamento simbólico da glória de Deus e a cobertura correspondente da glória do homem com um símbolo de autoridade confirmam nosso compromisso coletivo de glorificar a Deus no presente pela nossa sujeição voluntária ao seu governo sobre todas as coisas. Esses símbolos transcendem a cultura e são duradouros em sua importância e sua aplicação. Ele não apenas se dirige aos santos em todos os lugares, na introdução da carta de 1 Coríntios capítulo 11, de 1 Coríntios capítulo já 1, mas principalmente no capítulo 11, onde Paulo escreve sobre esse assunto da cobertura da mulher, ele não apenas se dirige aos santos em todos os lugares,
na introdução da carta, mas Paulo é inconfundível em seu elogio à igreja de Corinto por sua lembrança dele e sua fiel preservação das tradições apostólicas. Ele diz, assim como eu os entreguei a vocês. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. As tradições são muitas vezes descartadas como um mero comportamento costumeiro ou habitual, e com razão, quando são tradições vãs ou tradições de homens. No entanto, implícita no uso da palavra por Paulo está a afirmação de que essas práticas foram transmitidas com autoridade apostólica e recebidas como tal. Eram práticas bem estabelecidas, cuja validade se baseava no ensino e no exemplo apostólicos e formalmente reconhecidas por sua aceitação por todo o corpo de crentes. Para encerrar, deve-se observar que cada uma das práticas simbólicas mencionadas é essencialmente descomplicadas. É nosso abençoado privilégio e alegria dar expressão a essas preciosas verdades que nos são entregues de forma simples e simbólica. Esforcemo-nos para mantê-los e não nos intrometer, seja por desobediência, por negligência ou mesmo por excesso de complicação. Lembre-se de que o Senhor Jesus repreendeu os fariseus e escribas ele disse, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Vocês deixam os mandamentos de Deus e se apegam à tradição dos homens. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 8. Portanto, os mandamentos para as reuniões da igreja local, onde as irmãs devem ter a sua cabeça coberta, é muito simples. Lendo 1 Coríntios capítulo 11, isto não era uma tradição e não era um costume da época, mas sim um ensinamento apostólico, como Paulo escreve nos capítulos 11, 12, nos capítulos 11, 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, onde todos aqueles ensinamentos eram um ensinamento para as igrejas daqueles dias e também para os nossos dias e para sempre, até que o Senhor Jesus Cristo venha. Tanto a cobertura para as irmãs nas reuniões da igreja local, como a ceia do Senhor, que eram feitas, essas reuniões eram feitas no primeiro dia da semana, lembrando do Senhor, anunciando a sua morte até que ele venha. Como também o batismo para todo crente. O batismo após a conversão, a salvação, é uma obediência. Uma obediência à palavra de Deus.